Paz do Senhor, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar o nosso segundo vídeo sobre o livro de Mateus. Te convido a ver o vídeo anterior, caso você não tenha visto. Te convido a ver os outros vídeos. Mais uma vez, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar o canal, é importante para que esse canal chegue a vários lugares, chegue até os confins da terra. Eu te convido a mergulhar nesse livro de Mateus, não só mergulhar, mas colocar todos os ensinamentos em prática. É um livro muito gostoso de ler. Leia esse livro, leia esse livro. Não menospreze os pequenos começos. Talvez hoje você tenha um projeto, talvez hoje você tenha um sonho, Deus tenha colocado um sonho no seu coração, mas não menospreze os pequenos começos, porque hoje, se você olhar todas essas referências que talvez você tenha, que eu tenho, como cristão, como um ministério, eles começaram pequenos. Eles começaram de uma forma que nem eles acreditavam. Então assim, não menospreze os pequenos começos. Vamos falar hoje um pouco sobre o conteúdo. A gente vai dar uma explanada por dentro do livro e falar um pouco sobre o conteúdo do livro de Mateus. O livro de Mateus tem umas separações muito legais que dá pra gente fazer. O livro de Mateus começa com a vinda do Messias, do versículo 1:1 a 4:11. Ele continua o ministério do Messias, que é Jesus Cristo, do 4:12 ao 16:12. Então, nesse período, ele vai falar sobre o ministério de Jesus Cristo, reivindicação do Messias, do 16:13 ao 23:39, do sacrifício do Messias, do 25 ao 27 e do triunfo do Messias, que é o capítulo 28. Por que essa expressão Messias? Porque é o livro destinado aos judeus. E os judeus acreditavam no Messias. O Messias iria vir para libertar o povo judeu. Então por isso que a gente não fala, não vê muito essa expressão, uma expressão diferente no livro de Mateus. É sempre Messias. Olha que interessante o quanto o livro de Mateus fala de Jesus Cristo como rei. O quanto ele tinha de rei no seu DNA. Ele tinha um nome real. Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele tinha uma posição real. Mateus 2:6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Ele tinha um anúncio real. Mateus 3:3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e faça veredas retas para ele. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Ele tinha uma coroação real. Mateus 3:17. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele tinha proclamação real. Mateus 7:29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele tinha lealdade real. Mateus 12:30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele tinha o amor real. Mateus 20:28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele tinha a glória real. Mateus 25:31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bodes.
e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Ele tinha o sacrifício real. Mateus 27, do 35 ao 37. Depois de crucificarem, dividiram as roupas e dele, tirando sorte. E sentando-se vigiá-los ali, por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele tinha uma vitória real. Mateus 28, 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Apenas o livro de Mateus relata a visita dos magos do Oriente. Interessante, magos esses que eram persas, intelectuais, que dedicavam a sua vida ao estudo dos astros e da palavra. Então a gente percebe, o livro de Mateus é o único que vai falar dos 3 magos. O nascimento de Jesus é seguido por 12 anos de silêncio até a sua visita aos doutores de Jerusalém. Então após o nascimento a gente vê um buraco na história. Depois aparece Jesus já como um menino. Depois o silêncio o envolveu de novo. Só a palavra carpinteiro lança luz sobre os 18 anos seguintes para informar sua atividade. Então assim, a gente vê o nascimento de Jesus, ele nasce, ele aparece no templo estudando a palavra e ensinando a palavra. Depois tem outro corte de aproximadamente 18 anos, onde Jesus já aparece já adulto. Interessante isso, né? Jesus preparou-se por 30 anos para o seu ministério de 3 anos. Olha que interessantíssimo. A gente vê grandes homens de Deus se preparando anos para o seu ministério. Então se hoje Deus te chamou para algo, se prepare. Não importe o quanto dure, não importe o quanto dure essa preparação, se prepare. Se prepare, não foi assim, não foi diferente com os outros homens de Deus. Se prepare, que Deus vai honrar, Deus vai engrandecer o teu ministério. No livro de Isaías 9:6 fala que o Messias deveria vir de uma mulher virgem e ser de uma linhagem real. Os pontos precisavam caminhar junto. Por isso, o livro de Mateus narra o nascimento da Virgem de Cristo para cumprir mais uma escritura. Então a gente percebe que tudo que foi falado no Antigo Testamento com relação ao Messias Rei, o livro de Mateus vem se cumprir. Ele dá foco a isso. A todas as atividades, todas as atitudes de Jesus que fizeram cumprir a parte real do seu chamado. O livro também, no capítulo 3, mostra o ministério de João Batista, que foi o homem que preparou o caminho para a vida de Cristo, batizando as pessoas nas águas. O interessante é que o livro de Isaías 44:3 fala sobre a voz. E essa voz é justamente João Batista. E o interessante é que essa expressão, a voz, era uma função de um mensageiro. Na Idade Média existia uma função chamada arauto. E essa função tinha a missão de anunciar oficialmente e solenemente certas notícias do rei. E João Batista foi justamente esse arauto, foi a voz que veio antes do rei anunciar a vinda, que era exatamente o que João Batista fazia. Ele anunciava, ele sempre deixava claro que ele não era o Messias, mas ele vinha para abrir o caminho para a vinda do Messias. Olha como Deus fez perfeito. Deus fez João Batista uma função que naquela época era de suma importância. Antes de chegar o rei, antes de chegar a comitiva do rei, ia sempre na frente esse arauto. Ou quando precisava se dar uma mensagem, um recado do palácio, vinha sempre esse arauto. Olha a função de João Batista. Como João Batista vem cumprir essa parte real de Jesus Cristo. Infelizmente,
A concepção dos judeus era que o Messias chegasse em um cavalo branco, chegasse para libertar fisicamente o povo, e eles não entenderam isso. Muitos judeus hoje ainda esperam a vinda do Messias. E na verdade Jesus Cristo veio para fazer libertação espiritualmente, trazer a salvação espiritual. Jesus veio com outra concepção do que aquele povo esperava. Talvez hoje você esteja esperando Jesus se mover de uma forma que você deseja. E Jesus quer se mover ou já está movendo de outra forma. Não podemos fazer como o povo judeu, que até hoje não dá como certa a vinda do Messias. Eles acreditam que o Messias ainda vai vir. E quantos de nós estamos agindo da mesma maneira nas nossas vidas? A gente vai falar um pouco agora sobre a constituição do reino. Como todo reino, o reino dos céus não é diferente. O reino dos céus há uma constituição. Esse reino tem regras, esse reino tem orientações. O povo de Deus sempre esteve à frente dos outros povos. Desde a saída do Egito, onde Deus mostra a Moisés leis, regras, que naquela época era inconcebível. Eram povos que viviam de forma totalmente hostil, arcaica, totalmente diferente do que o povo de Deus passaria a viver. Moisés recebe diretrizes de saneamento básico, diretrizes de como se alimentar para que a comida não estragasse, para que não pegasse doença. Então a gente percebe o quanto o povo de Deus sempre esteve à frente com relação ao mundo. Que interessante isso, né? Jesus deixa bem claro que ele não veio para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Eu te convido a ler Mateus 5 até o capítulo 7, que vem falar sobre as leis reformadas para o Novo Testamento, onde Jesus cita o que foi entregue para Moisés e ele vem e reformula aquelas leis para os dias atuais. Então assim, Jesus vem não só instituir uma nova lei, mas ele vem mostrar que vale muito a intenção do cumprimento dessa lei. Você começa a perceber no livro de Mateus, nesse período do capítulo 5 ao capítulo 7, o quanto a intenção tem muito valor, não só o cumprimento, mas a intenção. Uma lei gerida pela bondade, não apenas para saber o que nela está escrita, mas a execução e o colocar em prática essa lei. Então a gente percebe o cuidado do nosso Deus com o seu povo, desde a saída do Egito até hoje. Legal? Espero que isso daqui tenha te impulsionado a instigar você a ler o livro de Mateus. Não deixe de ler, mergulhe, procure mais. Há bons livros que falam do livro de Mateus. E principalmente, pega a sua Bíblia, sente, ore, peça para o autor sentar do seu lado e compartilhar o porquê que ele escreveu aquilo. Garanto que você vai ter grandes revelações do reino dos céus. Ouça, reflita e escreva sobre isso. Lembrando que esse é o último vídeo. Amém?